O portal para a percepção tem 1000 formas. E nós o adornamos de 1000 maneiras. Mas sua verdadeira beleza está oculta no fundo do crânio. Esse é o único órgão dos sentidos que tem 2 funções totalmente diferentes. Ele capta os sons e nos mantém equilibrados. Sem essa pequena obra de arquitetura, toda a nossa estrutura entraria em colapso. Entre em sintonia com o ouvido, a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Escutem isto. Dentro dos ouvidos, existe um delicado mecanismo que proporciona equilíbrio aos movimentos de Zita. Na profissão de ginasta, os ouvidos de Zita são seus órgãos mais preciosos. Eles são as portas de entrada para a música atingir o cérebro, onde o ritmo e a melodia são traduzidos em um fluxo de movimentos graciosos e inspiradores. O mais importante é que os ouvidos de Zita possuem os órgãos que permitem que ela se equilibre. Eles a acompanham em cada movimento, quando ela está no chão ou em pleno ar. Sem os complexos mecanismos do ouvido, nunca apreciaríamos uma apresentação como essa. Mesmo quem não se movimenta tão bem quanto Zita, possui ouvidos que o mantêm em contato constante com o que acontece ao redor. Os ouvidos estão sintonizados na frequência dos sons da fala, o meio de comunicação exclusivamente humano. Oculto na cavidade dos ossos resistentes do crânio, o processo evolutivo produziu o receptor mais sensível que existe. Apenas algumas partes são responsáveis pela audição: o tímpano, um conjunto de ossos, e a cóclea, com formato de caracol. Nossos ouvidos são capazes de distinguir milhões de sons diferentes, mais que qualquer outro animal. Somos capazes de reconhecer centenas de amigos e conhecidos pelas sutis diferenças entre suas vozes. Entendemos o que dizem em meio a um turbilhão de distrações e podemos até identificar sua localização só pelo som. Nosso senso de direção depende principalmente da existência dos 2 ouvidos. Uma voz do lado esquerdo de Zita alcança esse ouvido antes do ouvido direito, indicando a ela a posição exata de seu treinador, mesmo com um intervalo de apenas alguns milionésimos de segundo. Zita. As orelhas não são exatamente iguais. Elas possuem diferenças sutis, por isso reagem de maneira diferente ao mesmo som. As circunvoluções das orelhas são únicas como as impressões digitais. Elas nos ajudam a aprimorar nosso senso de direção. Quando o som bombardeia as orelhas, vindo de todas as partes, essas saliências e dobras amplificam algumas frequências e diminuem outras. Elas produzem sutis alterações no som que detectamos sem sequer pensar a respeito.
O polpu do ouvido externo canaliza as ondas de som para dentro da cabeça, pelo canal de 2,5 cm. Pelos e cera impedem a entrada de sujeira e insetos curiosos. No final deste canal, as ondas sonoras se chocam contra a única barreira existente entre o mundo exterior e o mecanismo interno do ouvido, o tímpano. Essa membrana fica fortemente esticada, presa ao canal do ouvido. O tímpano vibra a cada som. Um movimento simples que inicia todo o processo da audição. Depois do tímpano, o som percorre uma trajetória complexa dentro do ouvido antes de ser finalmente analisado pela estrutura espiralada do ouvido, a cóclea. É uma jornada dentro de uma das menores estruturas do corpo humano. Do tímpano, o som viaja através desta cavidade cheia de ar, o ouvido médio. Ele tem apenas 8 milímetros de extensão. As vibrações são transmitidas para 3 ossos minúsculos. O martelo, ligado diretamente ao interior do tímpano, é o primeiro. O segundo ossículo é chamado de bigorna, devido à suposta semelhança com o objeto. O terceiro é o menor osso do corpo humano e tem o tamanho de um grão de arroz. É adequadamente chamado de estribo. Esses ossos agem como minúsculas alavancas, intensificando a pressão das ondas sonoras mais de 20 vezes. Mas este mecanismo também serve de defesa para as delicadas estruturas mais adiante. Se o tímpano for atingido por um som perigosamente alto, os 2 menores músculos do corpo humano se contraem e controlam as violentas vibrações dos ossículos. Esses são os únicos ossos que não crescem durante a infância. Um adulto tem os ossículos do ouvido do mesmo tamanho que um bebê recém-nascido. De novo. Esse mecanismo formidavelmente sintonizado é capaz de suportar uma surpreendente quantidade de agressões. Quando a pressão externa sofre alterações súbitas, o ouvido médio pode sofrer complicações, esticando o tímpano e alterando o equilíbrio dos ossos niveladores. As alterações de altitude durante uma viagem de avião são a receita para uma dor de ouvido. Quando sofrem distorções, as sensíveis membranas enviam sinais de dor ao cérebro. A dor diminui quando o ar flui através de um fino tubo que vem da garganta. Ele equilibra a pressão interna e externa. A jornada das ondas sonoras pelo ouvido médio termina com a vibração do ossículo do estribo, que faz pressão sobre uma fina membrana chamada janela oval. Mais à frente estão as cavidades cheias de fluidos do ouvido interno. Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Como a canção das baleias, o som ressoa através do fluido salgado que inunda a concha da cóclea. A estrutura espiralada está enterrada na parte mais espessa do crânio, dentro de suas fortificações ósseas. Só é possível examinar sua arquitetura interna através de um corte no osso. A cóclea, do tamanho de uma ervilha, contém um mecanismo de complexidade impressionante. Percorrendo todo o caminho da espiral está o microfone do corpo, o órgão de corte. Ele transforma as vibrações sonoras em sinais elétricos que percorrem o sistema nervoso, a rede de comunicações que liga todas as partes do corpo. Nunca nenhum engenheiro de telecomunicações conseguiu projetar um microfone tão pequeno ou refinado. 4 filas de cílios em forma de V estão a postos. Elas ornamentam 15.000 células em forma de pelos.
Quando as células ciliadas vibram, seus cílios cunham uma impressão equivalente na membrana acima. Aqui, as vibrações percorreram a distância máxima. Como um órgão de tubo funcionando ao contrário, os cílios transformam os sons em partitura musical, sinais elétricos codificados para volume e tons. Ativadas pela música, as extremidades ciliadas de cada célula dançam centenas de vezes mais depressa do que qualquer outra célula seria capaz. Estes minúsculos pelos são tudo o que existe entre nós e o silêncio. E um mundo silencioso é, sem dúvida, um mundo vazio. O ouvido é um triunfo da biônica. É uma união consistente de acústica, mecânica, hidráulica, eletrônica e miniaturização. Mas a parte do ouvido dedicada à audição é inútil sem o computador central, o cérebro. Suas dobras decodificam mensagens reunidas por nervos espalhados pelo corpo e, em seguida, raciocinam sobre elas. Essa região em especial é dedicada ao som. Localizada ao lado do ouvido, sua única função é interpretar as mensagens da cóclea. Esse estímulo ativa um lugar específico no cérebro, iluminado na tomografia eletrônica. Sons de diferentes intensidades atingem outros pontos. Uma sinfonia se espalha por toda a região da audição e o fato de sermos capazes de assimilá-la como um todo é um pequeno milagre. Desde os primeiros anos de vida, os seres humanos não escutam simplesmente. Nós nos comunicamos ativamente uns com os outros através dos sons. Para dominar uma língua como o inglês, precisamos aprender a pronunciar 40 sons diferentes. Até mesmo um bebê é capaz de reconhecer a mãe pelo som de sua voz. Ele ouviu seus primeiros sons 3 meses antes de nascer, quando a voz da mãe ressoava dentro do útero. Agora, seus ouvidos serão a chave para a linguagem. Um bebê é capaz de aprender a falar somente através da audição. O primeiro ano é um estágio frustrante da vida. Uma criança entre 1 e 2 anos consegue entender muitas palavras, mas levará alguns meses até que ela possa repeti-las. Então vamos, cabeça, ombro, perna e pé, cabeça... A parte auditiva do cérebro se desenvolve antes das regiões que controlam a fala. E o órgão essencial para produzir sons inteligentes, a laringe, não funciona bem até que a criança complete seu primeiro ano de vida. No balbuciar de uma criança, algumas palavras começam a se cristalizar. Em geral, as meninas começam a falar antes dos meninos, embora ninguém saiba por quê. Seja um comando ou uma palavra carinhosa, cada sentença que falamos é simplesmente uma corrente de ar regida por um conjunto de órgãos corporais que tem início no fundo da garganta, na laringe. Seus músculos relaxam quando respiramos. O ar pode circular livremente para dentro e fora dos pulmões através de uma abertura em forma de cunha de 2,5 cm. O revestimento de tecido esbranquiçado em forma de V são as 2 pregas ou cordas vocais. Quando falamos, as cordas vocais se fecham, tensionadas por músculos que também são capazes de modificar o formato da caixa vocálica. O ar preso atrás das cordas vocais escapa em pequenos sopros, fazendo-as vibrar como a palheta de um clarinete. Uma iluminação estroboscópica especial mostra as vibrações das cordas vocais enquanto falamos. A velocidade dessas vibrações afeta a intensidade de nossa voz. As cordas vocais de um homem vibram cerca de 120 vezes por segundo. Em uma mulher, elas vibram 2 vezes mais depressa.
Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. A fala e a comunicação dão aos ouvidos uma função especial na vida humana. Entretanto, a audição não é a função mais importante do ouvido. Podemos sobreviver sem ouvir, mas a outra tarefa do ouvido é crucial para a nossa sobrevivência. Ele nos fornece nosso senso de equilíbrio. Sem os órgãos de equilíbrio em seus ouvidos, Zita não seria capaz de levantar-se da cama pela manhã e muito menos executar sua rotina de exercícios. O senso de equilíbrio evoluiu desde nossos ancestrais mais remotos. Embora um peixe não seja capaz de se tornar um ginasta, ele precisa saber a direção a seguir em seu mundo aquático. O ouvido do peixe não possui cóclea, mas contém todas as estruturas de que necessita para detectar movimentos e gravidade. Partindo de nossos ancestrais aquáticos, esses órgãos do equilíbrio passaram para todo o reino animal que existe atualmente. Nós herdamos exatamente a mesma configuração de tubos cheios de fluido inseridos no fundo do crânio. Nosso mecanismo de equilíbrio fica na mesma cavidade dos órgãos auditivos, mas trabalha em notável isolamento. Os 3 anéis nessa exótica escultura são tubos repletos de fluido que dizem ao cérebro como a cabeça está se movendo. Para trás ou para frente, para cima ou para baixo, ou de um lado para outro. Quando a cabeça de Zita gira, o fluido dentro desses canais semicirculares flui na direção oposta. Localizados sistematicamente nos ângulos certos, os 3 anéis são capazes de seguir com precisão a cabeça de Zita, enquanto ela gira ou se curva em qualquer direção. O fluido corre dentro de um dispositivo microscópico que mede o fluxo. Oculto sob a protuberância está um carpete de pelos minúsculos que se inclinam com a corrente. Eles estimulam as células nervosas que enviam sinais ao cérebro. Esses pelos podem não conseguir acompanhar o fluido em movimento. Quando giramos e paramos subitamente, eles enviam mensagens avisando que a cabeça ainda está em movimento e o cérebro confuso sente-se tonto. Para manter o equilíbrio, Zita também precisa saber qual a direção para cima. Por isso, o versátil ouvido providenciou um segundo órgão de equilíbrio que responde à gravidade. Ele está localizado no centro do ouvido interno, próximo à cóclea. Essa cavidade pertence a um par. Ela está repleta de fluido e abriga centenas de minúsculos cristais de giz, cada um com milionésimos de milímetro. Um muco espesso prende os cristais num tapete escorregadio. Quando inclinamos a cabeça, o tapete escorrega para os lados, tentando se mover para o ponto mais baixo dentro da cavidade. Ele eriça um carpete de pelos sensíveis mais abaixo. As variações revelam de que lado a gravidade está atuando. O conjunto de órgãos do equilíbrio dos 2 ouvidos envia mensagens elétricas ao longo de nervos até a parte posterior do cérebro. Essa é uma das partes mais primitivas do cérebro, encontrada em animais simples como rãs e jacarés. Essas dobras de tecido são responsáveis pela nossa postura ereta e coordenam todos os movimentos.
Essa movimentada região trabalha dia e noite, comparando mensagens dos órgãos de equilíbrio. A região as verifica, comparando o que estamos vendo e tocando com a tensão em nossos músculos. O resultado de suas deliberações é enviado através de um espaguete de nervos até a parte frontal do cérebro, onde conscientemente sentimos como estamos nos movendo. Então, o cérebro de Zita envia mensagens aos músculos para coordenar e aprimorar seus movimentos. Embora isso nem sempre seja fácil. O ouvido interno diz a Zita e ao peixe que direção seguir. O ouvido é o portal que permite que os sons penetrem nas profundezas do nosso cérebro. Conduz as mensagens em forma de fala e os sons naturais em profundas mensagens subconscientes, como o aconchego da batida do coração de uma mãe. Com sua estranha aba externa e sua sensível essência oculta, o ouvido é a Cinderela dos órgãos sensoriais. Comparado a outros sentidos, a audição e o equilíbrio podem parecer toscos. Eles dependem de ossos niveladores e de líquidos fluindo em tubos. Ainda assim, o ouvido é extremamente sensível. Quando ouvimos os sons mais débeis, os pelos da cóclea movem-se menos que o diâmetro de um átomo. E nosso formidável órgão de equilíbrio fala por si. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo.